boa tarde, uma vez mais. Quero começar por agradecer, em primeiro lugar, a organização do evento, na pessoa da doutora Joana Alencar, e também a ajuda do João aqui no apoio audiovisual, e naturalmente a todos os que assistem e que assistirão posteriormente no canal do YouTube do CIDSEM. E quero começar, ainda no tom de agradecimento, por fazer uma brevíssima reflexão sobre o painel e a forma como aqui chegamos. E quero fazer essa reflexão apenas para destacar a enorme importância que tem um grupo como este que aqui está hoje a apresentar, estes 4 jovens investigadores, que, embora estejam em fases diferentes, e já não é a primeira vez que participamos juntos numa OIC, aliás, e embora, ou melhor, precisamente por estarmos em fases diferentes, é que é profundamente importante este contacto que nós vamos estabelecendo, porque nos permite um grupo de apoio, de discussão sobre cada um dos trabalhos que tem enriquecido imenso o meu percurso, enfim, académico, digamos. A minha apresentação de hoje nasce e suporta-se num projeto de investigação já delineado e discutido diversas vezes para submissão a vários concursos de âmbito nacional ou local para atribuição de uma bolsa de doutoramento, e no presente ano letivo o projeto apresentado ao Centro de História da Universidade de Lisboa teve, enfim, o feliz desfecho da conquista de uma bolsa, que agora nos permite estudar mais aprofundadamente o tema que propusemos. Nada do que aqui trago é, por isso, um trabalho meu, ou melhor, apenas meu. É fruto de muitos contributos, dos amigos e camaradas de estudos medievais que aqui estão neste painel, da equipa de orientação do projeto, naturalmente, o professor Hermenegildo, o professor Luís Miguel Duarte, e a doutora Joana Sequeira, e de outros professores e colegas que foram comentando e sempre adicionando a este trabalho. O projeto individual se intitula Os Magisteriais em Portugal, a construção de uma consciência política de 1367 a 1521, integra também o projeto coletivo Medcrafts e pretende determinar o grau de consciência política dos magisteriais portugueses, avaliando a sua atuação política entre os reinados de Dom Fernando e de Dom Manuel I. Estes reinados balizam os momentos de ascensão política dos magisteriais e de limitação dos poderes locais pela coroa, permitindo assim conhecer o contexto anterior à ascensão, os fatores que a permitiram e o desenvolvimento da sua praxis política até à tal limitação. Pretendemos estudar o processo de construção desta consciência, os modos e os meios da sua afirmação e os seus diferentes ritmos. Na dificuldade de analisar todo o contexto português na cronologia apresentada, por falta de tempo e pouca disponibilidade de fontes para todo o território, a análise centrar-se-á apenas em alguns espaços urbanos já definidos: Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Loulé e o Funchal, bem como, naturalmente, as instâncias do poder central, elencando e caracterizando as diferentes formas de representação dos magisteriais, a sua organização interna e também externa, as regulamentações profissionais e as práticas discursivas para compreender o modo como os magisteriais se viam e como eram vistos pelos estratos sociais e instituições dominantes. Estes centros destacam-se no conjunto do reino, uma vez que 4 deles sentam-se no primeiro banco das cortes, e depois alargou-se à amostra a cidades de menor influência política e a um centro urbano completamente novo, que é o caso do Funchal. A escolha destes centros justifica-se por apresentarem características sociopolítico-económicas bastante distintas, o que permitirá um bom grau de comparabilidade entre elas, e também porque conservam, claro, um conjunto de fontes documentais mais consistentes, várias delas, aliás, já publicadas. Para além disso, são inegáveis os enormes contributos que outros colegas historiadores e historiadoras têm lançado para a discussão sobre o papel dos magisteriais na vida medieval portuguesa e europeia ao longo dos últimos anos.
Em Portugal, esse crescente interesse materializou-se já em diversos livros de autoria individual e coletiva, artigos, comunicações, eventos e também o próprio projeto de investigação Medcrafts. Neste contexto de herança historiográfica, destacamos autores como Hermínio de Sousa, que abriu o caminho para uma renovada interpretação da organização socioprofissional dos mistérios medievais portugueses, descentrando a discussão das elites camarárias. O ceticismo perante a existência de alguma forma de consciência coletiva dos mistérios portugueses esbate-se, queremos, quando escrutada a sua praxis política entre os finais da Idade Média e inícios da modernidade. As análises sobre a evolução dos poderes locais permitem-nos compreender que esta é uma perspectiva fundamental para a compreensão do desenvolvimento político do reino. No entanto, a eventual consciência política dos mesteirais é um tema pouco escolhido pelos historiadores portugueses, sendo necessária, portanto, uma mais profunda reflexão sobre o tema. Na historiografia estrangeira, contudo, já existem vários estudos que sugerem a existência de processos de autoconsciencialização dos estratos sociais inferiores, estabelecendo o contacto entre a história medieval e conceitos da filosofia e da sociologia políticas contemporâneas. Uma abordagem ainda rara na historiografia portuguesa e que aqui, neste projeto, se propõe. O norte e o centro europeus têm sido espaços com grande incidência de análise, bem como a realidade britânica, fruto da existência de fontes, mas também da compreensão do caráter fulcral deste tipo de abordagens para uma maior compreensão da vida política, económica e social da Idade Média. A restante Península Ibérica tem também contado com diversos contributos significativos, nomeadamente através de trabalhos coletivos. Mais recentemente, no âmbito da temática que aqui nos importa, são incontornáveis os nomes de Arnaldo Melo e Bruno Marconi, que chamaram a atenção para a importância da participação política dos mesteirais. E também o projeto Medcrafts, um projeto em curso, que propõe uma análise comparativa das regulamentações profissionais dos mesteiros em várias cidades portuguesas. O presente projeto individual, que parte destes avanços historiográficos já alcançados entre nós, permitirá, por isso, introduzir uma nova abordagem às dinâmicas da sociedade portuguesa na cronologia apresentada, acompanhando as tendências historiográficas internacionais. O nosso trabalho vai se dividir essencialmente em três partes. As duas primeiras serão de uma abordagem contextual e uma definição dos conceitos operatórios, e a terceira vai corresponder ao cerne do trabalho, que é a análise da praxis política dos mesteirais no espaço e cronologia definidos. Na primeira parte do trabalho, pretendemos esboçar uma síntese breve sobre a realidade europeia na mesma cronologia. Na segunda parte, vamos estabelecer a definição do conceito de consciência política, com base em obras histórico-filosóficas de referência, já que esta definição é essencial para se avaliar o seu grau de aplicabilidade à realidade que estamos a analisar. A terceira e última parte vai se focar precisamente na análise das práticas políticas dos mesteirais. Partiremos, por isso, das revoltas no tempo de Dom Fernando, para examinar, a par e passo, o papel dos mesteirais no desenrolar dos eventos políticos e a tradução também deste envolvimento. Pretende-se entender de que forma agiram imediatamente antes e durante a crise para se compreender o que a sua atuação lhes trouxe de benéfico ou de frustrante, avaliando eventuais especificidades da organização socioprofissional das mulheres também e de minorias religiosas. Para tal, será necessário recorrer a um conjunto alargado de fontes, as atas de variação, as posturas municipais, os capítulos de cortes, gerais e especiais, as sentenças, a cronística, os regimentos corporativos ou de confrarias, as ordenações do reino e as chancelarias régias serão a base, bem como, evidentemente, todos os estudos específicos já elaborados sobre cada um destes tipos de fontes. A partir destas fontes, identificaremos formas de representação dos mesteirais ao longo do tempo e tentaremos categorizá-las, considerando que algumas delas não têm ainda uma definição completa. Os vedores, os procuradores jurídicos dos mesteirais, ou os procuradores dos mistérios ou do povo, entre outros.
Procuraremos também entender quais as formas de organização interna dos ministeriais portugueses, se e quando tinham, e estudar a dimensão de auto-organização e também de mobilização deste grupo. Será, por isso, fundamental analisar os mecanismos de organização espacial e de organização institucional ou de intervenção coletiva utilizados pelos ministeriais, como as confrarias, as casas de 24, as corporações dos ofícios ou as delegações paralelas que enviavam às cortes por não se sentirem representados pelos procuradores municipais. Seguidamente, serão examinadas as práticas discursivas utilizadas, bem como as formas de resistência dos ministeriais, através de uma via judicial, com recurso a entidades políticas de autoridade ou através da paralisação das suas atividades. Pretende-se entender os meios e recursos ao dispor deste grupo e ainda a sua dinâmica de decisão coletiva. É importante ainda considerar as formas de regulação profissional dos ministérios, externas e também internas, os seus estatutos, as formas de autorregulação, como os regimentos dos ministérios, ou intervenções e participações em reuniões camarárias nas quais se decidiam posturas sobre a atividade artesanal ou tabelamentos de preços ou de salários. A recolha desta informação será posteriormente sistematizada numa base de dados, construída segundo os vetores de análise enunciados, as formas de apresentação, de organização, as práticas discursivas e regulamentações, e na análise interpretativa das fontes teremos em conta o conceito operatório de consciência política previamente definido e adotaremos, com as devidas adaptações, naturalmente, as metodologias de análise propostas por Armindo de Sousa e Bruno Marconi. Este tema, pela originalidade que apresenta entre a historiografia portuguesa, modéstia à parte, assume-se em algumas medidas enquanto um trabalho pioneiro com todas as potencialidades e limitações que tal posição acarreta. O facto de ser um trabalho que se posiciona definitivamente dentro do estudo da história medieval, filosofia e sociologia políticas contemporâneas, problematiza logo à partida a relação que poderemos estabelecer entre estas duas áreas de estudo. Primeiramente, implica um estudo elaborado e razoavelmente profundo do significado do conceito operatório, a consciência política, bem como a sua possível aplicabilidade a uma realidade social medieval, considerando os séculos de distância que os separam. Poderemos, por isso, perguntar, será possível aplicar o conceito de consciência política a um grupo medieval português? Ou, mais concretamente, será possível aplicar ao grupo dos ministeriais? À partida, diremos que sim. Mais tarde, as fontes poderão até dizer que não. Mas, enfim, tentamos entender. Tal como a maioria dos conceitos que hoje usamos para fazer a nossa interpretação do passado, não nos parece descabido fazer recurso a este conceito específico para uma realidade medieval, realidade social da altura em que foram feitos. São, pelo contrário, análises de comportamentos que se verificam na altura, mas que se vinham repetindo ao longo da história e, tal como hoje, enfim, temos consciência de muita coisa relativa ao mundo que nos rodeia, também agentes medievais teriam essa consciência sobre o mundo à sua volta, ou pelo menos uma preocupação sobre o mundo à sua volta, nomeadamente no que dizia respeito à gestão das suas vidas em sociedade, que é o significado de política. Posto isto, apenas as fontes, evidentemente, a aplicação deste conceito à realidade em análise. Pelo que temos encontrado até ao momento, embora o trabalho ainda esteja numa fase muito inicial, este não parece ser o caso. Os ministeriais parecem apresentar claras aspirações à história medieval portuguesa, que se materializava depois em tentativas sucessivas para terem uma palavra a dizer sobre a forma como o seu mundo se organizava, como as suas vidas seriam geridas, sendo normalmente geridas por outros. E com isto concluo. Muito obrigado.